Olá pessoal, tudo bem? Já faz um certo tempo que eu fiz um material para mim relacionado ao juiz das garantias, né? Acho que faz mais ou menos uns 4 meses, acho que foi no fim de 2022 que eu fiz esse material e coincidentemente esse assunto tinha sido retomado pelo Supremo, mas a gente viu que novamente o tema foi adiado. Então, ou esse tema vai ser muito útil, esse vídeo vai ser muito útil, né? Ou a gente vai deixar ele aqui como lembrança de uma tentativa de antecipar aí a criatividade do examinador, né? É, eu fiz aqui algumas pequenas perguntas que já vão ser suficientes para a gente ter uma dimensão legal sobre as atribuições relacionadas ao juiz das garantias. E a revisão dessas perguntinhas que eu mesmo fiz para mim mesmo tem me ajudado a ter um pouco mais de dimensão e consolidar esse tema que pode vir a ser cobrado caso não seja mais suspenso o, o artigo 3º B, né, do CPP. E, bom, sem mais delongas, vamos a essas perguntas. A primeira perguntinha que eu fiz, e aí são assertivas no estilo certo ou errado, no formato da CESP, é, é no seguinte sentido, a primeira proposição. Vamos lá. O juiz deve receber a comunicação sobre a prisão em flagrante em 24 horas, sendo vedada a decretação da prisão preventiva quando transcorrido o prazo mencionado e não realizada a audiência de custódia. Mais uma vez, o juiz deve receber a comunicação sobre a prisão em flagrante em 24 horas, sendo vedada a decretação da prisão preventiva quando transcorrido o prazo mencionado e não realizada a audiência de custódia. Segunda pergunta. A qualquer tempo e com o objetivo de resguardar os direitos do preso, poderá o juiz ir de encontro à unidade prisional em que o preso se encontra, na hipótese de impossibilidade do custodiado em se locomover na presença do magistrado. Mais uma vez, a qualquer tempo e com o objetivo de resguardar os direitos do preso, poderá o juiz ir de encontro à unidade prisional em que o preso se encontra, na hipótese de impossibilidade do custodiado em se locomover na presença do magistrado. Terceira assertiva. A fim de se preservar as investigações, poderá ser postergada a notificação de instauração de investigação criminal ao juízo de garantias. A fim de se preservar as investigações, poderá ser postergada a notificação de instauração de investigação criminal ao juízo de garantias. Quarta assertiva. Ao juiz de garantias caberá o julgamento do pedido de prisão provisória e de toda medida cautelar requerida antes do recebimento da denúncia. Ao juiz das garantias caberá o julgamento do pedido de prisão provisória e de toda medida cautelar requerida antes do recebimento da denúncia. Quinta assertiva. A fim de se preservar a ordem pública, o juiz poderá prorrogar, sem a oitiva do custodiado, a prisão provisória, desde que o faça fundamentadamente. A fim de se preservar a ordem pública, o juiz poderá prorrogar, sem a oitiva do custodiado, a prisão provisória, desde que o faça fundamentadamente. Sexta pergunta. As provas consideradas urgentes são de competência do juízo julgador, não sendo tal atribuição pertencente ao juízo de garantias. As provas consideradas urgentes são de competência do juízo julgador, não sendo tal atribuição pertencente ao juízo de garantias. Sétima proposição. Poderá o juiz prorrogar, de modo fundamentado e conforme a necessidade, as investigações
a pedido feito pela autoridade policial pelo prazo de 15 dias. Poderá o juiz prorrogar, de modo fundamentado e conforme a necessidade, as investigações a pedido feito pela autoridade policial pelo prazo de 15 dias. Oitava proposição. A decisão sobre o trancamento do inquérito é de competência do juiz das garantias. A decisão sobre o trancamento do inquérito é de competência do juiz das garantias. A nona afirmação. Ao juiz das garantias é vedada a requisição de laudos e informações da autoridade policial sob pena de violação ao modelo acusatório. Ao juiz das garantias é vedada a requisição de laudos e informações da autoridade policial sob pena de violação ao modelo acusatório. Décima proposição. O acesso a informações sigilosas não é possível ex officio. O acesso a informações sigilosas não é possível de modo ex officio. Décima primeira proposição, gente. Cabe ao juiz das garantias o julgamento do habeas corpus impetrado quando ainda não houver denúncia. Cabe ao juiz das garantias o julgamento do habeas corpus impetrado quando ainda não houver denúncia. 12º, o incidente de insanidade mental pode ser determinado pelo juiz das garantias. O incidente de insanidade mental pode ser determinado pelo juiz das garantias. 13ª proposição. O recebimento da ação penal é atribuição do juiz que julgará o mérito, cabendo ao juiz das garantias o seu encaminhamento ao juízo competente. O recebimento da ação penal é atribuição do juiz que julgará o mérito, cabendo ao juiz das garantias o seu encaminhamento ao juízo competente. 14ª. É dever do juiz das garantias permitir o acesso aos elementos já produzidos em sede investigativa, seja ao investigado, a seu defensor ou a terceiro interessado, sendo a este último necessária demonstração de interesse jurídico para a concessão do acesso. É dever do juiz das garantias permitir o acesso aos elementos já produzidos em sede investigativa, seja ao investigado, a seu defensor ou a terceiro interessado, sendo este último a demonstração de interesse jurídico para a concessão de acesso. 15ª. A análise de pedido de ingresso de assistente técnico para acompanhamento de perícia é de competência do juiz de garantias. A análise de pedido de ingresso de assistente técnico para acompanhamento de perícia é de competência do juiz de garantias. Seguinte. O acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada não é de competência do juiz das garantias por expressa vedação legal. O acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada não é de competência do juiz das garantias por expressa vedação legal. Seguinte. O indivíduo preso pelo poder público deverá ser encaminhado ao juízo de garantias no prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, na presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de seu defensor constituído, sendo vedada sua realização por via remota. Mais uma vez, o indivíduo preso pelo poder público deverá ser encaminhado ao juízo de garantias no prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, na presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de seu defensor constituído, sendo vedada sua realização por via remota. E por último, a seguinte proposição. A prisão do investigado
poderá ser prorrogada uma única vez pelo juiz das garantias, a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, pelo prazo de 10 dias, após que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. A prisão do investigado poderá ser prorrogada uma única vez pelo juiz das garantias, a pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, pelo prazo de 10 dias, após que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Bom, eu vou concluir aqui essa parte das perguntas e no próximo vídeo a gente trabalha o gabarito desses questionamentos. Valeu!